extramuro, como nós já conversamos, né? É aquela modalidade em que a vacina é levada para outro local que não a aplicação dentro da sala de vacina. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a vacinação domiciliar. Qual é a legislação que contempla essas modalidades de vacinação? É a Portaria 985, de 15 de dezembro de 2020. Então, essa portaria ela tem todas as especificações para o credenciamento, para o preparo das salas de vacinas, como elas devem funcionar. Então, tanto funcionamento quanto licenciamento, as especificações estão nesta portaria. Aquela atividade em que a equipe sai da sala de vacina, lá na unidade de saúde, para ir para um outro local que não tenha sala de vacina. Mas nós vamos ver que mesmo assim precisa ser uma sala adequada, um local adequado. Isso, né, nós já temos experiência, principalmente nas campanhas de influenza, nas campanhas contra a poliomielite, geralmente acontece essa vacinação nesta modalidade. E também a vacinação extramuro ela pode ser realizada pelo serviço privado. O que é que nós precisamos cuidar quando vamos realizar uma vacinação extramuro? Já preparar todo o material sabendo quem nós vamos vacinar, qual é o quantitativo de pessoas que nós vamos vacinar. Né? Por exemplo, a sala de vacina no município ela fica na unidade central. Mas tem unidades mais afastadas, em comunidades do interior, que não tem sala de vacina, mas em campanhas as vacinas são levadas até essas salas. Então eu já sei mais ou menos qual é a minha comunidade lá naquela localidade, quem eu vou vacinar. Então ter esse cuidado para não estar levando muitas vacinas a mais, para não ter o risco de perda. Então já preparar todo o material que precisa levar, planejar toda essa saída da unidade para fazer essa vacinação fora da unidade. O que é que nós precisamos garantir para essa vacinação extramuro? Principalmente profissional habilitado. Nós vamos ver, né, que para vacinação extramuro, quando a gente está falando de um único imunobiológico, na rede pública, ela não precisa ter aquela capacitação de 40 horas, pode ser o profissional habilitado. Então, pode ser um enfermeiro da equipe de estratégia de saúde da família, ou o outro técnico de enfermagem que não o vacinador, ou, é claro, o próprio vacinador. Então, o profissional precisa estar habilitado para aplicação de injetáveis. Ideal também que já saiba, né, que tem uma pré-capacitação sobre o imuno que vai fazer, sobre as orientações que precisa dar para a pessoa que vai ser vacinada, sobre o registro. Então, tem que estar a par de todas as questões que envolvem o ato, o processo de vacinação. O que mais que é preciso a gente ter os cuidados? Com os equipamentos, né? Com os outros materiais que temos que ter em mãos, o preparo das caixas térmicas com termômetro, depois nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Nós vamos também ver um videozinho sobre o preparo da caixa, ambientação das bobinas de gelo reciclável. Nós temos que ter um instrumento para o controle da temperatura, porque mesmo que a vacina, né, principalmente pela vacina estar saindo do refrigerador da sala de vacina, ela tem que estar com a temperatura adequada em todos os momentos dessa vacinação fora da sala, que é a temperatura que a gente tem, né, de 2 a 8, como nós falamos na aula anterior, na aula de rede de frio, sempre perseguindo 5, para a gente não ter o risco de ter exposição dessas vacinas a temperatura inadequada. Tem que ter um termômetro, então aquele termômetro que ele vai ficar, né, na parte externa da caixa, com cabo extensor para colocar o bulbo dentro da caixa, e também as bobinas de gelo reciclável. O profissional habilitado, então, aqui só para reforçar, não precisa ter a exigência do curso de sala de vacina, aquele de 40 horas, né, que para salas públicas, para o vacinador que está dentro de uma sala, numa sala pública, ele precisa ter o curso de capacitação de 40 horas, né, para estar aplicando todas aquelas vacinas que nós temos na nossa rotina. Quando nós falamos em campanha ou vacinação extramuro, que estamos falando apenas de um imunobiológico, aí
o profissional não precisa ter esse curso de 40 horas, mas como eu já falei, precisa ser habilitado para aplicação de injetáveis, né? Tá ali trabalhando na unidade, enfim, no município. Quais são os equipamentos que nós precisamos ter e ter os cuidados para sair da nossa sala de vacina para uma estratégia de vacinação extramuros? Então, a caixa térmica, né? Mais de uma, são 3 caixas térmicas. Uma delas nós vamos manter as vacinas que estão abertas, que a gente está ali utilizando. Estou vacinando, né? Aí vamos manter o circuito fechado, quando se trata de vacinas de frasco multidose ou monodose, naquela caixa vão estar as que nós vamos utilizar no primeiro momento. A caixa preparada, conforme nós vamos ver no vídeo. Uma segunda caixa é para estar um estoque, né? Às vezes é um número um pouquinho maior de pessoas que serão vacinadas, então a gente deixa o estoque fechadinho numa segunda caixa. E uma terceira caixa é para manter as bobinas de gelo reciclável, que elas têm que também, você tem que levar bobinas extras, porque quando você perceber que a tua caixa que você está utilizando ali no momento da vacinação começa a aumentar a temperatura, você precisa, né, tá trocando as bobinas para deixar na temperatura adequada. Mas, só lembrando que essa troca precisa fazer antes que chegue a 8 graus, né, para que não ocorra a exposição. Qual é o outro equipamento que nós temos que colocar e ter cuidado? O termômetro. Então, é um termômetro digital, né? Eu acho que muitos de vocês já têm conhecimento, já viram isso, já participaram de alguma campanha. Então, termômetro digital com cabo extensor. E esse termômetro ele tem que ter as medidas de máxima, de mínima e de momento. Então, já consta na portaria todos os equipamentos que são necessários ter, então esses são para utilizar nas vacinações também extramuros. É o mesmo termômetro que é utilizado na caixa de uso diário. Quais são os cuidados que nós temos que ter com esse termômetro? Fixar, né, a parte digital na parte externa, com o bulbo, colocar o bulbo dentro da caixa e cuidado para que o bulbo não encoste nem no gelo reciclável e nem nas vacinas para que não tenha variação dessa temperatura. Falando em bobinas de gelo reciclável, quais são os cuidados que temos que ter com elas? Prazo de validade. Né? É muito importante verificar isso, porque às vezes a gente pode até pensar que, né, não tem, se trata de um gel ou enfim de um líquido ali dentro, não vai ter um prazo de validade, mas tem, então precisamos ficar atento a isso. Também ver se não está quebrado, se não tem nenhum rompimento, né? Dar uma verificadinha antes de estar utilizando. Quais materiais mais que a gente precisa estar em mãos? Como eu disse, a gente precisa planejar antes de sair, porque depois que nós estamos em outra localidade, às vezes é até longe, é difícil de estar indo e vindo, né? Complica. Então já vamos com tudo preparado. Então, preparamos a nossa caixa, né? Já as 3 caixas, e aí vamos estar atentos aos materiais que nós também precisamos estar levando. A caixa coletora de material perfurocortante, né? Muito importante levar junto, porque, né, estaremos trabalhando com frascos de vacina, com seringas e agulhas que precisarão ser descartados no local apropriado. No caso, essa caixa de material perfurocortante, que nós já conversamos em aulas anteriores, né, ela tem um limite máximo, atingir o limite máximo, você vai fechar adequadamente para depois estar fazendo descarte apropriado. Dependendo do quantitativo de pessoas que vão ser vacinadas, então também já planejar quantas caixas precisarão ser levadas. O termômetro clínico,
porque às vezes, né, uma pessoa pode referir que está com febre, enfim, então você vai ter que verificar, porque a gente viu já que em algumas situações, se a pessoa está apresentando febre ou está com algum quadro febril ou se a pessoa está com algum quadro febril, ela precisa adiar, você vai orientar o adiamento dessa vacinação para que não seja atribuído a vacina uma possível piora do quadro clínico da pessoa. Tem que levar algodão, já preparar as seringas e agulhas próprias, específicas para a vacina que você está levando, levar no quantitativo adequado, o álcool 70, além de canetas e material para o registro, uma caderneta de vacinação extra, a segunda via para estar entregando, lembrando que nós sempre precisamos entregar o comprovante para a pessoa que está sendo vacinado. Então temos que ter todos esses cuidados com a vacinação extramuro, todo esse cuidado de planejamento antes de estar saindo da unidade. Os resíduos da vacinação extramuro, então, como eu já coloquei, aqueles que precisam ser descartados na caixa coletora de material parafuso-cortante deverão ser deixadas adequadamente. Os frascos de vacina, aqui a gente falando em vacina multidose, a sobra deve ser descartada, ela não volta para a câmara de refrigeração, vai voltar apenas os frascos que já estão fechados. Por que nós vamos descartar este que já está aberto? Porque ele pode ter sofrido uma variação de temperatura, porque você abriu a caixa mais de uma vez para estar aspirando a dose daquele mesmo frasco, então nós precisamos descartá-lo. Neste caso, não volta para o refrigerador da sala de vacina, para a câmara refrigerada. Como que funciona, quais são os cuidados que nós temos que ter com o transporte dessas vacinas? Então, o carro precisa ser um carro climatizado, lembrando que nós precisamos manter em todas as fases do processo de vacinação, já conversamos na aula de rede de frio, a cadeia de frio, desde lá do fabricante até a pessoa que vai receber a vacina, ela precisa ter a garantia de que está na temperatura adequada para que não sofra alteração na eficácia. Então, precisa ser garantido esse transporte num carro climatizado, tem que ter aquele cuidado, repetindo aqui, com a temperatura, tá verificando continuamente o termômetro da caixa térmica, não esquecer de ficar verificando mais vezes, porque às vezes tá ok, a minha temperatura tá em 5, e aí eu vou vacinando, e aí eu só vou olhar a temperatura quando eu encerrei a minha atividade. E aí ela tá em 9, por exemplo. Em que momento que essa temperatura passou do adequado e aí pode ter risco de ineficácia da vacina. Então, precisamos verificar continuamente, tá? Também, verificar as caixas lacradas para que não tenha risco dela estar se movimentando, os imunos movimentando de um lado para o outro, ou de cair, ou de abrir e a temperatura a sofrer alterações. Tá? Então temos que ter todos esses cuidados antes de sair para a vacinação extramuro. Agora nós vamos falar um pouquinho da vacinação domiciliar. Essa modalidade ela foi incluída recentemente, agora na última atualização da portaria de licenciamento e credenciamento, mesmo sabendo que já acontece, que tem essa necessidade. Então, o que é que nós temos que ter cuidado? Assim como na vacinação extramuro, que vai um profissional técnico habilitado para realizar a vacinação, sempre tem que ter o responsável técnico. Só reforçando aqui que o responsável técnico é responsável por todos os processos, da vacinação domiciliar, pela equipe, pelo transporte, pelo preparo, pela notificação de possíveis eventos adversos, pelos resíduos gerados na atividade. Então, assim como nós vamos num local para fazer uma vacinação de várias pessoas, numa unidade que não tem a sala de vacina, nós também temos que ter os cuidados para quando nós vamos na casa do cidadão, Então, já temos que preparar todo o material que nós vamos precisar e levar o quantitativo específico, suficiente para a pessoa que vai ser vacinada.
Mas às vezes, né, pode acontecer de ter mais de uma pessoa na mesma residência para receber a vacinação. E aqui no caso da vacinação domiciliar também pode ter a questão de ser mais de uma vacina. Então, tem que ter o cuidado de estar separando, né, adequadamente as vacinas de cada paciente, de cada pessoa, anotar o nome, se possível, para que não tenha trocas na hora de chegar para fazer a vacinação. Ter todo o cuidado com o manuseio na hora da aplicação, o local que está aplicando, né, o ambiente que está aplicando a vacina. Então, o que é importante nessas modalidades, assim como dentro de uma sala de vacina? Garantir que essa vacina que nós estamos aplicando tem a eficácia desejada. Então, para isso, a gente não pode romper nenhum dos cuidados de todos os processos da vacinação e também, né, para que não tenhamos transtornos no momento que a gente já esteja na casa da pessoa ou já esteja em outro local, que já estejamos com todo preparado e com a equipe capacitada para realizar estas modalidades.